Graça e paz, meus irmãos queridos, Deus nos abençoe em mais essa fase da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vila Augusta. Espero que todos estejam bem e que toda essa pandemia aí passe logo para que nós venhamos a nos reunir, nos abraçar e estarmos juntos, porque a comunhão presencial ela é muito importante para todos nós, não é mesmo? Estamos começando os estudos no livro de Gênesis, essa é a lição 1, que vai falar sobre a criação do universo. E esse estudo vai abranger aí Gênesis capítulo 1, todo o capítulo 1, do versículo 1 ao 31. E para nossa introdução, eu vou passar um vídeo para que nós vejamos aí na voz do Cid Moreira, para a gente apreciar. Gênesis quer dizer começo. É o livro da Bíblia que descreve a criação do universo e a história dos primeiros seres humanos. O livro de Gênesis abrange um período de tempo maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Por isso, apresenta informações relevantes para compreendermos a palavra de Deus. Gênesis é um dos 5 livros atribuídos a Moisés. Foi escrito para explicar ao povo de Israel suas raízes genealógicas, a origem da vida e, mais importante, o propósito do Criador. Imaginemos se Deus, em seu absoluto poder, ao criar o mundo, tivesse desejado filmar tudo o que aconteceu naqueles 7 dias. Nós teríamos hoje, com total segurança, as imagens do fato, como temos o texto do primeiro livro da Bíblia, que nos diz como, porquê, de onde e quando o Senhor criou os seres viventes e tudo quanto existe na natureza. Há um esforço enorme da humanidade em descrever com imagens este feito incomparável. Nós estivemos na Terra Santa e documentamos tudo o que pudemos a respeito do Novo Testamento, como você pode ver aqui na Bíblia, no celular. Os lugares ainda estão lá, preservados até certa forma como eram naquele tempo. Mas do Antigo Testamento, devido à distância do tempo, a mudança geográfica e as variações políticas, há muito pouca coisa para ser mostrada. Em nosso desejo de modernizar a forma de transmissão da Bíblia, que entendemos como sendo a carta de Deus para ser entregue à humanidade, vamos continuar pesquisando, produzindo, reunindo material, agregando valores ao projeto em busca do aperfeiçoamento. Basta apenas que Deus continue nos indicando o caminho. Pois é, nós precisamos apenas que Deus continue nos ensinando o caminho, nos mostrando o caminho que é Jesus Cristo. E precisamos andar neste caminho, não é? Essa introdução eu achei boa. E nós vemos, né, que de acordo com o testemunho das Escrituras Sagradas, Deus não somente criou o universo, mas o conserva sob o domínio e o sustenta com seu poder. Nós vemos em Jó, capítulo 38, os versículos de 1 a 41, e capítulo 34. Não, perdão. Jó 38, de 1 a 41. E Deus ele vai trabalhando a criação de uma forma que só vai crer mesmo quem tem fé.
nós sabemos, a própria palavra diz que o justo viverá pela fé. Se não for pela fé, nós nunca vamos crer na criação a partir da Bíblia, não é? É algo que a gente precisa apreciar aí. Temos alguns objetivos para essa lição. Primeiro é entender a criação, que a criação não deve ser considerada uma divindade, ou seja, nós não temos que adorar a criação, mas, pelo contrário, como criação que somos, devemos adorar a Deus. A nossa divindade é Deus, o Criador. Saber que Deus, como Criador, fez tudo para seu louvor e glória e pôs o homem para administrar. Esse é o segundo objetivo. O nosso texto áureo nós encontramos no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. E diz o seguinte: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. O começo dos céus e da terra, Gênesis 1, 19. Gênesis 1, do verso 1 ao verso 19. Eu coloquei a primeira expressão do Gênesis, Bereshit bara Elohim, está em hebraico, e nós sabemos que o hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus. Criou, bará, é um verbo pouco presente no Antigo Testamento. Nós vamos ver aí nessas referências em Gênesis 1, verso 1, 21, 27, em Gênesis 2, os versículos 3 e 4, em Isaías, capítulo 40, no verso 26, e no 45, Isaías 45, versos 7 e 8. São só por aí que nós vemos. E toda vez que este verbo aparece, Deus é o sujeito da expressão. Sempre. Bereshit bara. Bara criou. Sempre que criou, como bara está numa expressão, Deus é o sujeito do verso. Deus lhe fez questão de registrar que o que fez era bom. Nós vemos aí no versículo 4 do primeiro capítulo de Gênesis, na parte A do versículo, Deus diz: Deus viu que a luz era boa. Nós sabemos que aí registra a criação da luz, separando a luz das trevas. E aí Deus viu que a luz era boa, não é? Meditando Gênesis 1, Deus é o Criador de todas as coisas. Desde o começo, no livro de Gênesis, a poderosa luz da revelação focaliza o Todo-Poderoso. Ele é o princípio, a causa, a fonte de tudo o que existe. Ele criou todas as coisas e as pessoas que tinham de se encaixar em seu plano para os séculos. Todo o material necessário para sua obra posterior, ele o criou milagrosamente. Moody comentou Gênesis 1, parte do Gênesis 1, desta forma. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio, a causa, a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Todo o material necessário para a sua obra posterior, ele o criou milagrosamente. Deus não precisa de material, ele cria o material. A expressão não andeis ansiosos por coisa alguma, nós encontramos lá em Filipenses 4, verso 6. Essa expressão não está nas Escrituras por acaso, pois o mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo que cuida de nós em cada detalhe. Nós não precisamos estar ansiosos por coisa alguma. Há uma expressão que o nosso pastor usa, pastor Walter, bênção de Deus na nossa vida,
ele usa muito, que ele diz assim, para nós não ficarmos ansiosos, não perdemos o sono. Ele diz, por que ficarem dois acordados, já que Deus não dorme, Ele cuida, Ele zela por nós enquanto dormimos, não é? Então, nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade tira o sono, tira a paz. Gênesis 1, 20 a 25. O começo da vida animal. Mar, ar e terra. É nessa sequência que Deus faz a sua criação. Essa sequência tem seus propósitos. Nós não podemos nos afastar dos ensinamentos de que o processo da vida animal, da criação da vida animal e vegetal, deu-se a partir de um mandato específico da palavra de Deus. Deus usou o haja luz, haja isso, haja aquilo, haja aves, haja animais. Deus criou com um mandato específico de sua palavra. E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1, 25. Mais uma vez, Deus enfatiza que aquilo que ele faz é bom, é perfeito. Não tem como o Deus perfeito fazer algo defeituoso. Nós temos hoje rodando por aí, já há muito tempo, o evolucionismo e outras teorias que desprezam os ensinamentos bíblicos e negam a existência do Criador. Nós, como seres humanos, somos muito facilmente influenciados, por isso temos que estudar a palavra. Se tivermos que ser influenciados, que seja pela palavra de Deus e não por ensinamentos humanos, não é? O evolucionismo diz que tudo surgiu de uma explosão. O homem evoluiu do macaco. Então, o que fazer com pessoas que acreditam nisso? Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus, a Bíblia, nos relata como foi. Nós não precisamos de outras teorias, de teorias. Nós precisamos crer somente na palavra. E o justo vive pela fé. E pela fé nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Meditando, Deus não age por impulsos, então podemos crer que cada fase da criação foi planejada, de maneira que em cada dia, como chamamos hoje cada período de tempo de criação, Deus fez o que estava em seu coração. Criar se dá primeiro no coração ou na mente. Quando nós vamos criar alguma coisa, nós primeiro colocamos nossa mente, aquilo que nós queremos, usando aí o período de festas que nós estamos passando, não é? Quando alguém vai criar uma sobremesa, ele vai colocar, vai pensar naquilo que ele vai usar. Eu creio que foi bem assim que Deus, que aconteceu. Deus colocou no coração dele aquilo que ele ia fazer. Então ele criou, primeiro o criar está no coração de Deus. Podemos usar aí 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A partir de Cristo, nós somos nova criação de Deus. Somos nova criação para novas coisas. Nós somos novas criações em Cristo. Então nós temos que viver dessa forma como novas criaturas. Nós somos nova criação. Deus nos alcançou através de Jesus, nos justificou para que nós vivamos em santificação e lá na frente, quando Cristo voltar, nós teremos um corpo glorificado. E aí a perfeição dessa nova criação em adoração ao Senhor, somente ao Senhor.
Em Gênesis 1, 26 a 30, nós vemos o começo da vida humana, a humanidade, uma criação especial. Sexto dia, Deus coroa a sua criação com a vida humana, criou à sua imagem. Vemos aí no versículo 27 do capítulo 1, superior aos animais. Deus fez somente homem e mulher, nada além disso, macho e fêmea, designado a dominar sobre todos os animais e administrar todo o resto da criação. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Vemos em Gênesis 1:31. Tudo havia ficado muito bom. Essa expressão quer dizer perfeito, excelente, sem igual, porque Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito. Meditando, imagem e semelhança. Moody faz o seguinte: está claro que o homem, como Deus o criou, era distintamente diferente dos animais já criados. Ele estava em um platô, em um nível muito mais alto, pois Deus o criou para ser imortal e fez dele uma imagem especial de sua própria eternidade. Deus fez o homem de maneira muito diferente. Ele não usou o haja, ele usou as mãos e deu o sopro, o fôlego de vida no homem. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembra que nós lemos anteriormente, 2 Coríntios 5:17, nova criação para novas coisas. Então, Jesus, Deus está trabalhando, ele começou uma boa obra em nós, em mim, em você, e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse completar até o dia de Cristo Jesus é quando nós recebemos o nosso corpo glorificado para adoração única e exclusivamente a Deus, o que já deve ser vivenciado aqui. Nós precisamos vivenciar a adoração única e exclusivamente a Deus. Gênesis 1:31, criação concluída. Deus transforma o que está em seu coração em obra visível e palpável. Tudo em perfeita harmonia e sem defeito. Cada criação em seu devido funcionamento, assim como planejara, e no final confirma. Tudo quanto fizera era muito bom. Essa expressão muito bom, Tob Meod, quando o Senhor olhou para o resultado final de seus atos criadores, expressou deleite peculiar e satisfação extrema. Tudo no universo, desde a maior das estrelas até a menor das folhinhas, produziu alegria no seu coração. Era uma linda sinfonia. A satisfação do Criador aqui se expressa em linguagem concisa, ainda que vívida. Essas palavras também são de Moody. Esqueci de colocar aí, mas é Moody também que coloca dessa forma. Deus expressa seu deleite e satisfação extrema naquilo que ele tinha criado, pois tudo quanto ele tinha feito era muito bom. Meditando, Deus é o Criador de todas as coisas. Em seu zelo por sua obra, cuidou para que tudo estivesse em harmonia. O homem pertence a Deus por criação. Assim, seu coração é desassossegado até encontrar seu sossego nele. No sétimo dia, Deus descansou, depois de ver perfeito tudo quanto havia criado e feito. O coração do homem não encontra paz enquanto não encontra Deus, enquanto não encontra Cristo, enquanto não se achega a Cristo, porque só Cristo dá paz que excede todo o entendimento. E Ele mesmo, esse Cristo, o qual nós seguimos, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só nele teremos descanso e alívio. Conclusão. A criação foi feita para adoração ao Criador e não o contrário. Nós vemos hoje muita gente adorando o ser humano, venerando o que seja. E nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para adoração única e exclusiva ao Criador, ao nosso Deus, ao Eterno. O homem, como coroa da criação de Deus, foi colocado como administrador sobre toda a criação. Sim, e nós vimos o que aconteceu, a queda do homem. Mas isso nós vamos ver na próxima lição. Nós vemos todas essas imagens aí, como Deus criou tudo tão perfeito, não é? Assim, a criação foi completa, evidenciando que Deus é um Deus de amor, de cuidado, de atenção, de zelo. Deus deu alimento aos animais, separou as águas da terra, colocou o sol e a lua, cuidou para que um jardim especial abrigasse o homem, etc. O homem não tinha falta de nada, de exatamente nada. Aliás, seria sustentado pela natureza, por Deus, por tudo quanto Deus criou. Essa foi mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, da Igreja Batista de Vila Augusta, em Guarulhos. E nós estamos aqui porque nós amamos estudar a palavra. O nosso pastor, o pastor Walter, ama a palavra e ele incentiva as nossas vidas ao estudo. Eu gosto muito deste verso que se encontra em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, agora e na eternidade. A ele somente, ao Criador, seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos ensinado, tem nos dado discernimento, entendimento, sabedoria. Que essa lição encontre abrigo no coração dos irmãos, de todos aqueles que haverão de ver esse ensino, Pai, que é um resumo daquilo que nós gostaríamos de estar passando, mas que pode alcançar a vida dos irmãos. Fica conosco, nos abençoa, que o Senhor nos proteja, Senhor Deus, diante de tanta coisa ruim que estamos vivendo neste mundo, e nos ensina a viver de forma que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe a família de cada um. Amém. Até a próxima.